Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje vou falar sobre importação de marítima em container FCL, que é o Full Container Load, que até é de um processo de importação que eu estou acompanhando. Essa mercadoria está vindo para o Brasil nesse momento de navio e até é um processo de importação que eu comentei bastante naquela sequência dos vídeos das importações da China e da Turquia, que são dos clientes da consultoria. Então, se você ainda não assistiu a sequência dos vídeos, se inscreve no canal, ativa aí as notificações e procura lá. O primeiro vídeo está escrito assim: importação da China e da Turquia. Já gravei 12 vídeos dando a sequência do desenrolar dos fatos, desses processos, e um desses processos é esse aqui, ó, a importação da resina PVC da China. Tá? Então aí é bom que você vai entender melhor tudo o que aconteceu desde o início, inclusive os problemas, né, que a gente teve que resolver para conseguir fazer esse embarque acontecer. Então, o valor total da mercadoria gira em torno aí de 34 mil dólares, o valor do frete de um container de 40 pés em torno de 8 mil dólares. Frete, inclusive, né, tem aumentado bastante. E o peso total da mercadoria, 25,5 toneladas. Então, essas são imagens que o fornecedor lá da China me encaminhou, lá do armazém dele, mostrando lá o armazém. Você pode observar que é uma empresa muito grande lá na China, tá? Muito grande mesmo. Uma foto do container, você pode observar que a gente tem o pallet, né? Que a carga está paletizada. E aqui a gente tem os sacos da resina. E aqui a gente pode observar uma foto da resina lá no caminhão. Então, o que eu falo para o pessoal? Independente do tipo de importação que você deseja fazer, seja uma pequena importação por correios ou remessa expressa, até uma importação maior, dividindo o container ou o container inteiro, que é esse caso aí, o primeiro passo é fazer o planejamento inicial da importação. Tem muitas pessoas que me procuram e falam o seguinte: Henrique, quanto que fica para importar esse produto? Eu falo assim: eu não sei, tem que fazer planejamento, tem que fazer conta, tem que levantar custos. Não, mas me fala por alto, quantos por cento que isso vai chegar para eu ver se compensa? Eu falo assim: eu não trabalho com adivinhação, nem com chutômetro. Por quê? Porque se eu der um número aleatório, sem ter verificado, né, sem ter feito um planejamento, avaliado a situação, porque cada caso é um caso, eu não vou conseguir definir isso. E se eu passar um percentual que não representa a realidade, se no final das contas você pagar muito mais do que eu sugeri, depois você vai achar ruim comigo. Se você pagar menos, você vai ficar até feliz. Mas se você pagar mais, que é o mais provável que vai acontecer, você vai achar ruim e vai falar que eu passei um valor errado. Então, eu não faço, por exemplo, eu não acompanho um processo de importação se eu não fiz o planejamento inicial e se eu não verifiquei que a pessoa fez da forma correta. Porque tem gente que vira para mim e fala: não, eu já fiz o planejamento inicial, compensa sim. Quanto que você cobra só para acompanhar o processo? Aí eu falo: tudo bem, então me passa aí o planejamento, deixa eu dar uma olhada. Aí eu vou ver que a pessoa planejou errado, que a pessoa não soube fazer o levantamento dos custos da forma certa, ficou faltando um monte de coisa, e a pessoa está se baseando em algo que é totalmente fora da realidade. Então eu prefiro nem acompanhar o processo, porque eu sei que se eu acompanhar um processo que eu não planejei, ou que a pessoa planejou errado, vai dar problema. E nesse caso de importação, ainda mais dessas importações grandes, né, que tem muito dinheiro envolvido, um erro pode gerar, assim, despesas astronômicas para o importador, uma falta de planejamento, entendeu? E depois que o problema acontece, para você reverter isso, dependendo da situação, você nem consegue. Então eu prefiro avaliar tudo com calma, fazer um planejamento bem feito. Avaliei, deu certo, segue em frente. Avaliou e viu que não compensa, para por aí, reavalia, pensa outra coisa, muda o perfil da sua importação, às vezes ajusta alguma coisa para fazer o negócio dar certo. Então a gente tem que verificar, por exemplo, aqui, igual eu coloquei, o NCM, que é o Código de Classificação Fiscal, ver se a mercadoria tem licença de importação, se tem restrição, se tem antidumping. Pedir uma fatura para o fornecedor, avaliar todas as condições de venda, porque a partir dessa fatura eu vou saber também o que o importador é responsável, porque o Incoterm vai definir isso.
Incoterm vai definir, por exemplo, quem vai ficar responsável por fazer o despacho na origem, quem vai ficar responsável por contratar o frete. Nesse caso do frete marítimo, eu recomendo que o importador sempre fique responsável, porque você consegue gerenciar muito melhor seus custos dessa forma. Porque se você deixa o fornecedor contratar frete para você, você perde o controle de alguns custos importantes aqui no destino. E aí você depois vai tomar uma surpresa desagradável e vai pagar muito mais do que você imaginou, porque você não sabia quais eram essas despesas, nem colocou isso na sua planilha. E fazer a planilha com todos os custos, todas as despesas tributárias e não tributárias. Uma importação marítima isso dá bem mais trabalho, porque você vai ter que achar lá o imposto de importação, o IPI, o PIS, COFINS, ICMS adicional de frete para renovação da marinha mercante. Não é só o frete marítimo, você vai ter que levantar um monte de despesa na origem e no destino, de armazenagem, movimentação de carga, despesas com agente de cargas, despesas para liberar conhecimento de embarque e outras coisas a mais. Tem que avaliar também a questão do frete rodoviário nacional, lá do porto até a empresa. Tem que avaliar também a questão de seguro, como que vai fazer o pagamento, se o fornecedor é confiável, entendeu? Tem um monte de coisa para verificar. Não é uma coisa simples que você faz da noite para o dia e já tem resposta pronta. Em alguns casos vai compensar importar? Sim. Em outros casos vai compensar? Não. Então cada caso é um caso. Não existe em toda importação com margem de lucro absurda. Às vezes eu vejo aí pessoas comentando na internet, faça uma importação e ganhe 200% de lucro, faça importação e ganhe 300% de lucro. Ok, alguns produtos você vai ter margem muito alta? Sim. Mas outros você não vai ter margem tão alta assim. Tá? Cada caso é um caso. Pode ser que para você compense importar com uma margem de lucro de 10, 20%. Em alguns casos, não. Cada caso é um caso. Tem importação que compensa, tem importação que não compensa. Já vi muitos planejamentos de importação. O importador já virou para mim e falou que não compensava importar naquele momento, que ele ia guardar mais para frente. Já fiz vários processos que valia a pena importar, ele seguiu em frente. Igual esse caso aí da resina. Então, assim, cada caso é um caso, entendeu? Tem que avaliar. Eu tenho um cliente que já importou mais de 40 containers aí, desde que ele começou a fazer importação. Então, assim, avaliar. Cada caso é um caso, cada perfil é um perfil. Dá para fazer pequenas importações por correio e remessa expressa e dá para fazer as grandes, seja dividindo o container ou o container inteiro. Mas tem que planejar. Planejou, deu certo, aí você vai para a fase seguinte, que é acompanhar a importação. Aí tem que verificar, a empresa já está habilitada no radar, porque para fazer importação marítima tem que ter radar. O radar está compatível com o volume de importação que quer fazer? Já tem despachante aduaneiro? Já passou a procuração para o despachante? Já fez cadastro junto à corretora de câmbio? Ou junto ao banco, a área de câmbio do banco? Já definiu questão de seguro? Já verificou quem que vai ser seu agente de cargas? Já verificou tudo isso? Aí tem que, se o frete ficou por sua responsabilidade, então coordenar o embarque da forma correta com a agente de cargas, lembrar de fazer o pagamento da forma correta, verificar a documentação antes do embarque, tem que verificar lá fatura comercial, packlist, BL, que é o conhecimento de embarque marítimo. Em alguns casos vai ter certificado de origem. Em alguns casos pode ser que você solicite, né, uma empresa de inspeção na origem para verificar produto antes do embarque. Aí você tem que acompanhar a chegada dessa carga. Uma viagem de navio para a China demora, não é uma coisa rápida. Em média, uns 30 dias. Aí vai ser feito o despacho aqui, vai recolher todos os impostos, todas as despesas, para só depois, né, emitir uma nota de entrada. Aí essa mercadoria vai até a sua empresa, aí você vai lá, descarrega, devolve o container, que ainda tem que devolver container. Então, assim, são vários fatores. Isso não é coisa para principiante nem para amador, não. Isso não é um conhecimento que apenas assistindo vídeo na internet você vai obter. Isso aí exige muita base teórica e prática de comércio exterior. Inclusive, acompanhar na prática processos para você já ter noção, porque o que acontece? A experiência é muito importante. Tá? A experiência é muito importante. Exemplo, você pega o médico que acabou de formar agora em medicina. Você teria coragem de deixar um médico que acabou de formar fazer uma cirurgia na sua cabeça? Ou você prefere o médico que já tem aí 20 anos de experiência fazendo cirurgia, já vivenciou várias situações diferentes? Eu preferia na segunda opção. Entendeu? Então, essa questão de você pegar uma pessoa que já tem know-how, conhecimento, experiência, já passou por muitas situações diferentes, já tem um know-how muito grande do assunto, facilita muito. E contar também com equipe, profissionais capacitados, né, confiáveis, honestos para estar lidando com isso. Porque isso aí envolve, normalmente, importação marítima,
principalmente container inteiro, envolve muito dinheiro. Então você tem que saber na mão de quem está pondo esse dinheiro, entendeu? Para fazer a coisa certa. Então o que que eu falo? Primeira coisa, planejar. Planejou, deu certo, segue em frente. Planejou, viu que não está compensando, é melhor parar aí, pensar em outra coisa, ajustar o seu perfil de importação para não ficar perdendo dinheiro. É melhor você fazer o planejamento e definir que não é esse caminho agora, do que você já ir na empolgação, fazer o negócio e depois chegar à conclusão que não era isso. Ou fazer o negócio errado, mal feito e ter problema. Entendeu? Então é isso, fica essa sugestão. Então lembra aí de se inscrever no canal, ativar as notificações. Normalmente uma vez por semana eu estou colocando vídeo novo. Se você tem interesse de aprender comércio exterior, a gente tem vários cursos à distância com início imediato. Entra lá no portal aí, dá uma conferida ou entre em contato comigo. Me pede mais algumas sugestões de curso, ou se precisa de uma consultoria também está à disposição. Então é isso aí. Muito obrigado aí por acompanhar o canal, assistir os vídeos. Deixa aí também seu like, seus comentários. Um abraço. Tchau, tchau.